Olá, sejam bem-vindos a mais um São Lucas 24 Horas. No programa de hoje, vamos falar sobre o setor de endoscopia aqui do São Lucas Hospital Center. E para esclarecer todas as dúvidas sobre os procedimentos realizados, agradeço a participação do Dr. Vitor Sagai, da doutora Vanessa Garcia e do Dr. Ivan Roberto Orso, médicos especialistas em endoscopia. Sejam bem-vindos, doutores. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Então hoje nós vamos falar sobre o setor de endoscopia do São Lucas Hospital Center. Doutora Vanessa, a doutora poderia começar explicando o que é endoscopia e como ela funciona? Então, a endoscopia é um exame invasivo para a gente ver a parte do estômago, intestino. É um exame que a gente faz sob sedação. Então, com aparelho, com câmera na ponta, a gente consegue visualizar a parte do esôfago, estômago, o comecinho do intestino, do duodeno, e a parte da colonoscopia, que é um exame também, tem um aparelho semelhante, que a gente vê toda a parte do intestino grosso para avaliar a mucosa do intestino e o finzinho ali do intestino fino também, né? E ela auxilia no tratamento de diversas doenças, né? Doutor Ivan, quais são as indicações para a realização de uma endoscopia, então? Então, a endoscopia tem diferentes indicações. Ela pode ser indicada para diagnóstico, quando nós estamos pesquisando algum sintoma do paciente. Ela pode ser indicada também como um exame preventivo. Então, alguns tipos de câncer podem ser prevenidos com a realização da endoscopia. E ela também tem uma ampla indicação na área terapêutica, onde procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos são realizados através da endoscopia. Geralmente indicamos para prevenção do câncer de esôfago, estômago, duodeno e intestino, e também para investigação de sintomas, principalmente dor no estômago, né, azia, queimação, perda de peso, entalamento e as alterações do hábito intestinal e sangramentos. Essas são as principais indicações, mas existem também outras. Doutor Vitor, a doutora Vanessa explicou um pouquinho sobre, então, o que é endoscopia e quais são elas. O doutor poderia explicar um pouco melhor, então, os diferentes tipos de endoscopia que existem? Perfeito. Então, aqui no São Lucas a gente tem alguns aparelhos diferentes que a gente usa para diversas indicações diferentes, igual o doutor Ivan comentou. A endoscopia por si só, a gente acaba usando o aparelho convencional, né, que tem mais ou menos 1 metro, 1,20 m de comprimento e um diâmetro de 1 centímetro, mais ou menos, para a gente avaliar o trato digestivo alto. Esôfago, estômago, primeira porção do intestino, do duodeno. Também temos a colonoscopia, que é um aparelho semelhante, porém mais longo, um pouquinho mais calibroso, que a gente usa muito para avaliar trato digestivo baixo, principalmente intestino grosso, cólon, começo do intestino delgado, o final, na verdade, né, o I. E também a gente tem alguns outros aparelhos que são usados para alguns procedimentos mais específicos. Por exemplo, o duodenoscópio, que é um aparelho que tem uma visão lateral, que a gente acaba usando para fazer uma CPRE, para acessar a via biliar, né, fazer procedimentos de via biliar, via pancreática. Temos também a ecoendoscopia, né, que é um aparelho que ele é semelhante ao duodenoscópio, com uma visão lateral, porém, na ponta do aparelho tem um probe de ultrassom. Então, a gente consegue acessar estruturas extra do trato digestivo, né, que estão adjacentes, e avaliar também estruturas do próprio trato digestivo que, pela endoscopia, a gente não consegue caracterizar muito bem. Então, são estruturas que estão em algumas camadas um pouquinho mais profundas da mucosa, digamos assim. Então, temos esses vários aparelhos, né, que a gente acaba usando, dependendo da indicação do procedimento. E além de todos esses que o Dr. Vitor comentou, nós ainda temos o enteroscópio, que é o aparelho que faz a investigação do intestino fino. Ele passa pelo esôfago, estômago, duodeno e chega até o intestino fino, ou ele pode ser utilizado também via colonoscopia, passa por todo o cólon e acesso final do intestino delgado. Então, com a endoscopia hoje nós conseguimos avaliar praticamente todo o trato gastrointestinal, a via pancreática, a via biliar e também com a ecoendoscopia as estruturas adjacentes ao trato digestivo. Sem falar do aparelho fino, né? A gente acabou esquecendo excelente. De falar que tem um aparelho também que é calibre menor, né? Mais ou menos 5 milímetros, que a gente usa bastante em crianças ou mesmo quando vai avaliar algum estreitamento, alguma coisa que um aparelho mais calibroso não consegue avaliar.
Então, dispomos de todos esses. Então, quando se fala de endoscopia, não é um único exame. Ele, então, uma forma de realizar diversos tipos de exame. Isso, doutores? De forma mais geral. Exatamente. São a especialidade que utiliza esses instrumentos para conseguir visualizar as estruturas internas, né? Ver por dentro. Perfeito. Então, a gente já conseguiu explicar um pouquinho para quem está em casa, entender, porque geralmente, às vezes, o médico pede uma endoscopia e a pessoa não acha que todas são iguais, que todo mundo está fazendo o mesmo tipo de exame, então são diferentes para diferentes aplicações e doenças, certo? Exatamente. Doutora Vanessa, quanto ao preparo do paciente, como que é realizado, então, esse preparo antes da realização do exame? A doutora poderia explicar para a gente? Sim. Cada exame também tem as suas indicações do preparo, né? Começando pela endoscopia do estômago, né, digestiva alta, a gente precisa só de um jejum, né, de 8 horas para o paciente realizar a endoscopia. A colonoscopia daí já é um preparo um pouco diferente. Realiza-se alguns laxativos para ocorrer a limpeza do intestino e uns dias antes com uma dieta um pouco mais leve, sem fibras, para a gente conseguir fazer toda a limpeza do intestino, a gente conseguir visualizar a mucosa bem direitinho do intestino aí. Certo, então tem que ter esse cuidado também pré-exame, certo? Doutor Vitor, chegou o paciente na hora da realização do exame. Ele é feito com anestesia? Como que é esse procedimento na hora ali que o paciente chega para realizar? Isso, o paciente ele chega no setor, né, é acomodado ali na maca, faz sempre um questionário prévio, né, a gente saber também, né, das comorbidades do paciente, as medicações que ele está usando, tudo. Muitos deles já vêm com uma avaliação anestésica antes, né, porque o exame é feito sob sedação, né. A gente tem um anestesista que faz o exame conosco, né, e ele que vai ser responsável por essa parte do procedimento. Então o paciente ele é sedado, ele dorme, né, durante o procedimento, então não tem, muitos pacientes têm aquele preconceito, né, de fazer o exame acordado, vai sentir dor, vai sentir muito desconforto, mas no final, assim, por conta dessa sedação, eles dormem. Não é uma anestesia geral, né, uma sedação. Então, eles dormem durante o exame e tem uma recuperação muito rápida depois. Então, logo que acaba o exame, o paciente praticamente já sai acordado da sala. Demora um pouquinho ainda na recuperação para ele acordar mesmo, né, mas ele já sai praticamente quase consciente, assim, do procedimento e tem uma recuperação muito rápida. Então, é um exame muito seguro para o paciente fazer, ele é tranquilo nesse sentido. E tranquilo. Ótimo. Doutor Ivan, o doutor citou um pouquinho, então, sobre a endoscopia ser utilizada também para tratamento e não só para diagnóstico. O doutor poderia citar quais são as doenças, algumas doenças que são utilizadas, então, no tratamento? Claro, principalmente aqui no Hospital São Lucas, onde a gente realiza procedimentos de alta complexidade, é possível realizar diferentes terapias. Nós temos a endoscopia bariátrica, que é o tratamento da obesidade por endoscopia. Então, o implante de balões intragástricos, que ajudam no emagrecimento, e um procedimento novo, que é muito interessante, que chama endossutura gástrica. Por endoscopia, sem nenhum tipo de corte no abdômen, é possível entrar lá dentro do estômago, fazer uma costura, usando um dispositivo específico, diminuindo o tamanho do estômago. E essa é uma costura que fica lá, permanente, e ajuda os pacientes a perderem peso. Então, essa é uma das indicações. Outra indicação que nós realizamos bastante aqui é o tratamento do câncer por endoscopia. Quando nós fazemos exames preventivos, né, exames de rotina, e identificamos o câncer no seu estágio inicial, o tratamento pode ser totalmente realizado por endoscopia. Então, sem também nenhum corte, você evita o paciente precisar fazer uma cirurgia no futuro e tem resultados muito bons quando realizados nos pacientes com câncer inicial. A endoscopia permite que a gente entre lá no estômago, retire esse câncer completamente, feche a área, existem também dispositivos específicos, clipes e sutura também que a gente pode utilizar para fechar essa área de ressecção com resultados muito bons. A endoscopia também permite o tratamento de algumas doenças do esôfago, que antes eram tratadas com cirurgia, como o divertículo de Zenker, que é uma doença que causa engasgos, dificuldade para engolir, e também uma doença chamada acalásia, que é uma obstrução, uma ausência de relaxamento do esôfago aqui no finalzinho, que faz com que os pacientes fiquem com o esôfago dilatado. Essa cirurgia hoje também pode ser realizada por endoscopia. A endoscopia trata também muitas complicações cirúrgicas
estreitamentos das costuras cirúrgicas, vazamentos que são as fístulas, né? Tratamento de coleções, que são as infecções pós-operatórias. Hoje há muitas complicações de cirurgias que antes necessitavam ser de uma nova abordagem cirúrgica, a endoscopia consegue resgatar e tratar de forma minimamente invasiva. Então, o cirurgião e o endoscopista hoje em dia andam lado a lado. Outra indicação muito interessante são os procedimentos biliopancreáticos. Então, pedras no canal da bile, estreitamentos do canal da bile, tumores iniciais da papila, cistos pancreáticos, tudo isso pode ser tratado de forma minimamente invasiva através da endoscopia. E uma indicação que nós usamos muito aqui no hospital é a obtenção de vias alimentares. Alguns pacientes, às vezes pela idade avançada, por doenças neurodegenerativas ou por obstrução, por câncer também, não conseguem mais utilizar a via oral. E aí a endoscopia permite a realização de uma sonda chamada gastrostomia ou jejunostomia, que é um acesso direto no estômago, facilitando a alimentação e o cuidado desses pacientes, entre outras possibilidades. Então tem uma vasta, muito amplo todo o trabalho que pode ser feito utilizando a endoscopia. Isso traz mais segurança também para o paciente, né, doutores? Porque é um procedimento minimamente invasivo, como o doutor citou. Segurança, né, e uma recuperação mais rápida e com menos dor. Perfeito. Doutora Vanessa, eu gostaria que a doutora explicasse um pouco, então, porque são aparelhos muito tecnológicos e que vêm cada dia mais ganhando atualizações. Como tem sido nessa parte de inovação dentro da endoscopia? Assim, cada dia tem um equipamento novo que vem melhorando ainda mais, né? Principalmente as imagens, né? As imagens do que a gente tinha há 10, 15, 20 anos atrás. Hoje em dia as imagens vêm melhorando bem. Tem algumas luzes especiais que a gente até tem disponível, né, aqui no hospital, que a gente consegue avaliar bem as lesões em questão de ver se a lesão já tem alguma predisposição a ser uma lesão maligna, né, tipo virar um câncer. Então a gente consegue avaliar bem essa parte das lesões. E tem também a parte da ecoendoscopia também, que consegue, né, que já é um dispositivo mais novo do que o da endoscopia, consegue avaliar as estruturas adjacentes com a tecnologia da ultrassom junto da endoscopia aí, né? Bacana, então traz bastante benefício tanto para o paciente quanto para vocês que estão ali na hora do procedimento, né, doutores? Uhum. Doutor Vitor, então a gente falou sobre as doenças e a endoscopia, então, ela é muito importante na parte também nessa parte de diagnóstico. O doutor poderia falar um pouquinho sobre os pacientes que chegam, geralmente, como é feito esse diagnóstico das doenças e como vocês conseguem analisar através da endoscopia essas doenças? Então, são várias indicações dos exames, né? Mas, basicamente, assim, a gente, avaliando com os aparelhos, a gente tem que ter bastante atenção às alterações. Né? Avaliar bem a mucosa, tanto do esôfago, estômago, intestino grosso, para avaliar se tem alguma alteração que possa sugerir, por exemplo, alguma lesão neoplásica, alguma coisa precoce e já tentar tratar antes que vire um câncer propriamente dito. Outra coisa é avaliar se tem machucados, se tem algumas alterações anatômicas, depende muito da indicação do exame, né? E justamente isso, os aparelhos, essa tecnologia nova, né, que a Vanessa acabou comentando, ajudam muito a gente nisso, né? Com a maior resolução das imagens, com uma nitidez melhor, a gente consegue fazer os diagnósticos, digamos assim, de uma maneira mais precisa, né? Além disso, também a endoscopia serve também para fazer biópsias, né? Então, sempre que a gente tem alguma dúvida, alguma coisa, a gente consegue tirar umas amostras teciduais, através de algumas pinças, né? Então, isso ajuda bastante no diagnóstico das patologias, né? E na questão da ecoendoscopia também, né? Seria outro jeito de fazer a biópsia das lesões através de punções com agulha. A gente usa o aparelho com ultrassom justamente para isso, para a gente poder acessar estruturas mais profundas que, olhando pelo estômago, alguma coisa a gente não conseguiria ver. Com a ecoendoscopia a gente consegue avaliar e assim fazer biópsias com agulhas, né, direcionando bem o local a ser puncionado. Então, eu acho que é isso, né? Não tem
depende muito mais da indicação do indicação, procedimento. sim. Mas traz mais precisão também para vocês na hora desse diagnóstico, né, doutor? Exatamente. Doutor Ivan, o paciente realizou o procedimento, a gente falou sobre o cuidado pré-procedimento. Como que é o cuidado pós? Então, o paciente terminou o exame, qual o cuidado ele precisa ter? Como é depois que o paciente sai da sala do procedimento, aqui ainda dentro do hospital e depois em casa também? Após terminar o exame, o paciente acorda na própria sala. Ele é acompanhado pelo anestesista e monitorizado durante todo o período. Depois ele é encaminhado para uma sala chamada recuperação pós-anestésica, onde ele continua monitorizado, vendo a pressão, a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio e sendo observado por profissionais. Quando ele está bem acordado, o hospital serve um bolinho com um chá, porque esses pacientes estão de jejum há bastante tempo, então costuma dar bastante fome, e ele só é liberado depois que ele está bem acordado, já comeu alguma coisa, os parâmetros, os sinais vitais deles estão todos normais. Nesse momento, o acompanhante do paciente é chamado e ele recebe por escrito as instruções pós-exame, que geralmente se resumem a uma alimentação mais leve, evitar, como foi realizada uma sedação, evitar dirigir, evitar, né, e trabalhar com coisas perigosas, não fazer esforços físicos nesse mesmo dia, mas o paciente sai caminhando e se sentindo muito bem. As drogas anestésicas que são utilizadas, elas são escolhidas de uma forma que não deixem uma ressaca ou sintomas persistentes, né, relacionados à medicação. Então, hoje em dia, o exame de endoscopia é muito tranquilo, muito seguro e o paciente sai se sentindo muito bem. Claro que quando são realizados procedimentos mais avançados, né, ou terapêuticos, as recomendações podem ser diferentes e variam conforme cada caso, sendo que alguns pacientes, depois desses procedimentos, podem até necessitar ficar em observação no hospital. Mas um exame diagnóstico normal é assim que funciona. É tranquilo, então. Doutora Vanessa, existe diferença na questão da endoscopia para criança, idoso? É um exame ele é realizado em todas as faixas etárias ou são diferentes tipos de exames e procedimentos para cada fase ali da vida? O exame a gente realiza em todas as idades, né? Desde bebezinho até o senhor mais idoso. Assim, o que a gente tem de mudanças, né? Na criança, por exemplo, a gente faz com um aparelho mais fino, né? Até um certo peso, a gente faz com um aparelho de 5 milímetros, que é bem fininho. A criança também faz com a sedação, né? O procedimento é um pouquinho diferente, que às vezes a criança não deixa pegar veia, então a gente coloca a criança na sala, faz um gás, que é um cheirinho, a criança dorme, fica tranquilo, depois pega o acesso, daí faz a medicação que tem que fazer para a sedação, e a gente faz o exame conforme protocolo, geralmente com aparelho mais fino, né? E o idoso sempre também, assim, é o mesmo procedimento, mas tomando um pouco mais de cuidado, monitorização que já é feita, assim, mas sempre em acompanhamento junto com o anestesista, né? Em todos os procedimentos que a gente faz, sempre tem o anestesista acompanhando a gente aí. Bacana. Então são realizados essa endoscopia pediátrica aqui no São Lucas também. Sim, o Hospital São Lucas, ele é um centro de referência para endoscopia pediátrica. Então, a nossa equipe tem muita experiência na realização desses procedimentos em crianças até de 4, 5 quilos, que são crianças muito pequenas que estão aqui na nossa UTI neonatal. Também nós somos especializados em extremos de idade, pacientes idosos, tem toda uma estrutura para que esses pacientes possam fazer o exame aqui de forma segura, e pacientes com doenças graves, que não estão muito bem compensadas. Então esse é o ambiente perfeito para a endoscopia hospitalar. Crianças pequenas, idosos e pacientes com comorbidades. Além disso, a endoscopia hospitalar também ela é fundamental para quando nós vamos fazer procedimentos terapêuticos avançados, como os que eu comentei. Mas apesar disso, o nosso serviço de endoscopia não atende só esses casos que precisam de cuidados especiais. Ele é aberto para todos os pacientes que precisam fazer endoscopia. Então, aquele paciente que foi atendido por um médico e precisa fazer o exame, ele pode entrar em contato aqui com o hospital e fazer o exame normal, tradicional dele também, sem problema nenhum. Nós estamos preparados para atender todos os tipos de público.
Bacana, isso traz segurança também para o paciente saber que está dentro do hospital, que tem todo o acompanhamento e o suporte dos doutores ao lado. Doutor Vitor, e quanto à parte do laudo, da parte que os doutores atuam também, vocês acompanham esse exame em tempo real? E na parte também depois que o paciente recebe esse resultado do exame, o doutor poderia comentar brevemente sobre como é essa etapa? Sim, a gente faz o exame, né? Terminou o exame, a gente faz imediatamente o laudo. Né? A gente acaba já transcrevendo o laudo do que a gente acabou de fazer, acabou de ver, tudo isso logo após o término do exame. Então o paciente acaba saindo da instituição já com o laudo em mãos, tá? A única coisa que às vezes o paciente precisa aguardar um período é se tiver biópsia, né? Se tiver retirada de amostra de tecidual, alguma coisa assim, que a amostra vai para o laboratório, aí tem que ser processada, tudo isso demora alguns dias. Mas o paciente já sai com o laudo em mãos para levar para o médico que solicitou tudo isso. E, eventualmente, se tem alguma coisa diferente que a gente acha que precise, né, de uma atenção maior, a gente está sempre também conversando com os pacientes após o exame, saber como que eles estão, tudo isso, e informando, né, sobre os achados. Né? Então, isso aí é de rotina, né? A gente terminou o exame, já faz o laudo para eles já saírem com um resultado exatamente o mais rápido possível para os tratamentos exatamente. Também. Para a gente finalizar a nossa conversa sobre, então, o setor de endoscopia é um setor que atua e tem um fluxo de trabalho muito grande também, né, no hospital. Eu gostaria que os doutores pudessem explicar quais são os benefícios para o paciente que realiza, então, um procedimento aqui na instituição, esse suporte que ele tem, tanto dos doutores quanto da equipe de enfermagem, e explicar um pouquinho sobre essa parte também. Acho que vamos começar com o doutor Ivan, e os doutores complementam também. Perfeito. Bom, aqui no Hospital São Lucas a gente tem um prazer muito grande em atender os pacientes. Todo o nosso serviço está estruturado para atender, como eu comentei, desde crianças pequenas, pacientes ambulatoriais saudáveis que precisam fazer um exame de rotina, a idosos e procedimentos avançados. Todo o nosso agendamento é simplificado, o paciente entra em contato, as secretárias organizam, fazem as liberações, se o paciente precisar de alguma liberação mais complexa, elas orientam todo esse processo do paciente, desde que ele entre em contato até ele sair com o laudo em mãos. Nós primamos também pela segurança do paciente, então temos protocolos muito rígidos de segurança, então avaliação pré-anestésica, avaliação cardiológica, acompanhamento, suporte para qualquer tipo de intercorrência que possa acontecer. E também uma equipe de excelência, além do Dr. Vitor, que está aqui, da doutora Vanessa, nós temos o Dr. Alexandre e o Dr. Carlos também, que são médicos excelentes, especializados também em endoscopia hospitalar, que ajudam também no atendimento de todos os pacientes. E é bom lembrar, né, que aqui também a gente tem um serviço 24 horas, né? Então, assim, sempre que tiver um paciente que apresente algum caso, que seja urgência, né, os médicos sempre terá alguém de sobreaviso. Então, né, principalmente paciente com muita dor, sangramento, alguma coisa que, quando for avaliado, o médico achar que precise de algum exame de urgência, né, tem sempre alguém da equipe de sobreaviso pronto para atender. Então, é bom lembrar disso. Né? Traz essa segurança também, perfeito. De que em qualquer momento que o paciente precisar, ele vai ser atendido e ter esse suporte ali imediato também. E lembrar também que a gente tem, assim, que às vezes tem pacientes, principalmente os pacientes mais idosos e as crianças, os pacientes que para fazer colonoscopia que tem que fazer o preparo, muitos deles fazem internado, né? Então, tipo, o paciente se interna, faz o preparo todo, que às vezes tem, principalmente esses idosos que têm mais dificuldade, desidrata muito mais fácil, então acontece do paciente internar um dia antes para fazer esse preparo, para ter mais segurança e ficar adequado o preparo, para o paciente realizar o procedimento no dia seguinte, né? Então, isso daí é uma das coisas que dá segurança, às vezes, para o paciente mais idoso também. Né? Então, pessoal de casa que precisarem, estão os doutores à disposição para atendê-los, né, doutores? Sim. Muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Siga o perfil nas redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades e acompanhar a programação completa de podcasts feitos pelos médicos e colaboradores do hospital. Espero você!